gente? Primeira vez. Opa, é muito bom ter gente nova, a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas novas e os nossos telespectadores também. Conosco hoje também Paulo Marques, que é taxista e é casado com a Andréia há 18 anos, pai de 2 filhas. Paulo, bem-vindo, muito obrigado por estar conosco hoje. Tudo bem? Eu devo a bancada aqui, a apresentadora, né? Beleza. Muito bom tê-la. Primeira vez também, né, Paulo? Primeira vez também. Tá bom. Espero que seja a primeira de muitas, tá certo? Hoje também com a gente a Andréia Lauter-Jung, pronto, líder do Ministério de Teatro da Igreja Evangélica Ministério Livre em Paciência. Ela é casada com o Paulo há 18 anos e é convertida há 16. Bem-vinda. Muito bom tê-los aqui com a gente. Obrigada, tá, por aceitarem o nosso convite. Bem, vamos lá. Eu prometi agora há pouco que a gente começaria esclarecendo o que é julgo desigual, já que, quem sabe para muitas pessoas, essa terminologia possa parecer estranha. É uma terminologia bíblica. Aliás, vamos ver. A Marcione, quem sabe, possa explicar até melhor que eu. Vamos lá, Marcione. Como explicar? Como ajudar o nosso espectador a entender o que é julgo desigual? Na carta do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, lá na segunda, ele fala sobre isso, né? Que o julgo desigual não é interessante para o crente, para o servo, a mistura. Né? E quando a gente pensa em julgo, a gente lembra da canga que puxa os bois, né? Caminhando juntos, né? Que tem aquela madeirinha. Quando a palavra, esse jugo, ela está referindo-se à canga. A canga, de caminhar junto. Então, uma carroça de bois, 2 bois lado a lado, e aquele pedaço de madeira que fica encaixado aqui no cangote, bem claro, bem simples, o jugo. Isso mesmo. E caminhar de uma maneira juntas é muito complicado quando um tem um pensamento e o outro tem um outro pensamento. E o jugo desigual seria um jugo diferente, né? De uma maneira diferente. Como caminharia os dois, né? Se um tem uma maneira de pensar e o outro tem outra maneira de pensar. Tá certo. É interessante de observar que a Bíblia, ela usa muitos exemplos, muitas das analogias que ela faz, são no contexto da agricultura, porque este era o contexto familiar comum às pessoas daquela época. Então, quando Jesus usou esse exemplo, de certo modo até, aliás, não foi nem Jesus, o apóstolo Paulo escreveu, enfim, mas Jesus usou também muitas situações em que sempre se usou a agricultura, as coisas do campo, que eram tão comuns para o povo daquela época, de modo que eles pudessem entender. Exatamente. Então, é uma linguagem que naquela época todos entendemos, e hoje a gente está tentando explicar para que hoje também todos possam entender. A gente sabe que de repente andar com um jugo desigual por um tempo pequeno, ainda se aguenta. Agora, 2 animais, num calor muito grande, uma distância muito grande, caminharem, né? Sempre a carga vai ficar solta, quer dizer, há uma dificuldade. Eu estou muito feliz que o Paulo e a André aceitaram o nosso convite. Obrigada, gente. Porque você, de alguma maneira, vive essa situação, né? Pelo que vocês trouxeram para a gente aqui, a Andréa se converteu há 16 anos atrás, e o Paulo não professa a mesma fé da Andréa. No entanto, vocês parecem que convivem. Então, vamos lá. É possível, é o que nós estamos perguntando para você que está em casa. É possível, e hoje a gente, além de ver se é ou não é, de repente para alguns pode até ser e para outros não, mas quais são os desafios, então, a ser vencidos para manter um casamento, já que isso acontece, né, sob o jugo desigual. Vamos lá. Qual é o maior desafio? Começando por ti, Paulo. Você acha que há algum desafio ou para você já se tornou uma coisa natural? Como é que é isso? Não, o desafio sempre tem, né? No fato de tornar uma coisa natural, no fato dela ser evangélica e eu não, ou seja, ela batizada, né? A gente não procura misturar as coisas, né? Eu aceito normalmente, por exemplo, ela tem a peça dela, ela tem os ensaios na minha casa, eu procuro conviver com todos, aceitar todo mundo, né? Sem criar problemas, como todo mundo me aceita, isso aí que eu acho que é importante também, né? Para além, ela tem um trabalho na igreja e parte desse trabalho é desenvolvido na própria casa também, de vocês. Na própria casa também, as oficinas de teatro dela e tal. Isso, né? E assim, às vezes as pessoas pensam, hoje eu não casei, então até a gente minha filha me pergunta, ela, mãe, vou namorar uma pessoa que não é da igreja, mas olha só, então, Deus está trabalhando no nosso casamento. No começo foi muito difícil.
não foi fácil. Eu ia perguntar, Não foi fácil, porque tinha ciúme, porque de repente ele chegava na casa da gente, a gente estava ensaiando, né? E eu via pelos olhos dele que ele não estava satisfeito. Mas com o tempo, eu ficando testemunho, mostrando que eu era uma pessoa comprometida, porque tem isso, a pessoa tem que mostrar um testemunho dentro de casa, né? Então ele foi tendo aquela credibilidade, foi vendo que era realmente um ambiente muito bom. Né? E até ficou mais fácil depois com o tempo, né? Depois foi trabalhando isso. André, você tocou numa questão muito séria. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, voltar um pouquinho para a Marcione, que é a questão, por exemplo, quando nós estamos aqui até tentando entender e lidar com as dificuldades do jogo desigual, nós não estamos aqui encorajando que ninguém se una em jogo desigual, não. Pelo contrário, e é justamente sobre isso que eu queria te perguntar, Marcione, porque aqui está ficando claro que eles chegaram a essa situação já depois de casados. Você aconselharia, que conselho você teria para dar a alguém que está namorando e não é de uma... Como a gente vê que aqui no Brasil é bastante comum, a gente vê que no ano de 2007, 916 mil casamentos foram feitos no Brasil, casamentos civis, tá? Dos quais 33, isso são dados do registro do IBGE, 33,6%, ou seja, um terço deles registra que consta que as pessoas, os cônjuges eram de religiões diferentes.